Vamos exibir uma outra foto aqui Bora. pra gente tocar o veneno Bora. aqui agora. Eu quero a foto de Ricardo Coutinho com João Azevedo. Eu vou fazer Eita, uma pergunta. toma. Você se arrependeu, Toma. Ricardo Coutinho, de ter indicado João Azevedo pro governo da Paraíba? Olha, se eu soubesse que ele seria tão fraco, né, tão descumpridor de compromissos, tão manipulador, ele não teria sido indicado. O indicado teria sido outro e ninguém nem notaria a falta, porque ele, na verdade, não se elegeria vereador aqui em João Pessoa, ele não teria isso, não é? O que eu estou falando não é uma divergência política. Divergência política eu já tive com muitos e depois nós nos recompusemos, depois não. É absolutamente normal, eu não reclamo dos choques que eu tive com Cássio, muito pelo contrário, são normais, ou com Maranhão, ou com quem quer que seja, faz parte do jogo. Agora, você tentar construir mentiras para se salvar em relação a uma outra pessoa, no caso eu, que deu vida a ele, porque ele não tinha vida na política, absolutamente nenhuma, né? Isso não é coisa de gente com caráter, isso é coisa de gente que não tem caráter, né? E Deus é tão bom, rapaz, que jogou na minha mão, eu tenho as provas concretas disso, do que ele tentou e daquilo que chegou nas minhas mãos, que eu disse, pô, tá aqui. Porque tu sabe o seguinte, né? Eu fui perseguido, injuriado, caluniado, eu fui tudo. Estou ganhando agora, porque são tão absurdas as coisas que não tem materialidade, compreendeu? Exatamente isso, eles não tinham o que dizer contra mim. Você sabe que nessas perseguições todas, eu talvez seja o único caso no Brasil inteiro onde não pediram a quebra do meu sigilo bancário e fiscal. Rapaz, eu li sobre isso hoje, Né? né? Porque eu sabia que a gente tem que conversar com o senhor. E eu vi que a fragilidade maior apontada no seu processo é justamente essa falta de... Foi baseada apenas em delação. Não tem nada. Não tem nenhuma materialidade, Não tem como nada, você fala. não tem um dinheiro, não tem um superfaturamento, não tem um enriquecimento ilícito, não tem nada. Né? Vocês perceberam que não tem um dinheiro nisso, não tem nada. Tem uma narrativa de meia dúzia de promotores, articulados com a Procuradoria-Geral, com alguns procuradores da Procuradoria-Geral, que começaram a caçar pelo Brasil inteiro quem foi contra o golpe, quem denunciou a Lava Jato. E eu denunciei, denuncio e denunciaria se porventura acontecesse novamente. Você foi o único governador que foi visitar Lula, não foi isso? Sim, eu fui visitar o presidente Lula, fui 2 vezes, na verdade, e faria novamente. Não era por conta do Lula, ninguém pensa que é por conta do Lula, da Dilma, é por conta da democracia, amigo. Os caras deram um golpe, os caras tiraram uma presidente sem crime de responsabilidade, para mudar o programa econômico e jogar o país em 4.500.000 desempregados, jogar o país na maior crise que se teve, uma crise violentíssima, que até hoje a gente sofre os efeitos dela, né? E esse cidadão aqui, com culpa no cartório, diferentemente de mim, ele com culpa no cartório, ele simplesmente fez um acordo secreto. Eu nunca vi investigador se reunir secretamente com investigado. E se reuniu em Brasília, no Hotel Meliá, apartamento 414. Caramba. Eu estava em Brasília, eu sei disso. Né? Tanto é que ninguém tem coragem de me desdizer. Não tem um promotor que tenha coragem de dizer isso, nem ele. Ele não tem coragem de dizer que eu estou mentindo. Né? Porque eu tenho. Né? Então, ele faz um acordo, e o acordo era, tu fica livre, agora vamos tentar incriminar Ricardo. A gente não tem nada mais. E ele tentou. Ele contratou um OS por trauma, baixou o preço para dizer que havia um superfaturamento. 6 meses depois, essa OS que ele contratou, ao ele fazer a licitação que duraria 2 anos, o que é que acontece?
essa OS que ele contratou manda uma carta dizendo, olha, eu não vou participar da concorrência porque, como o governo sabe, como o governo é sabedor, esse valor está subavaliado em 4 milhões. Ou seja, não era os 800 mil que ele dizia que tinha baixado, 1 milhão e 800 que tinha baixado, não. Eles estavam dizendo que estava subavaliado o contrato deles em 4 milhões. Ou seja, eu pagava muito menos. Né? E todo mundo que me conhece sabe do cuidado que eu tenho com os recursos públicos, tanto é que eu fiz muito mais coisas com muito menos dinheiro. Né? E ele fez exatamente isso. E quando eu vi esse negócio, eu digo, tanto é que, e vou dizer mais, esse acordo passou por Agnaldo e passou por Bolsonaro. Foi mesmo. Por isso que ele nunca criticou Bolsonaro. Nunca criticou Bolsonaro. Se você é uma coisa, sabe, como é que você está no meio de uma guerra dessa, tem uma tentativa de golpe, seja para apoiar, seja para ser contra. Eu não estou aqui entrando no mérito de quem apoiou, de quem ser contra, não. Cada um, agora eu acho que todo mundo tinha que ter a posição. Então ele calou-se. Como é que você se cala? Você é uma autoridade. Como é que você se cala? Por que você se cala? Né? E se calou por conta disso que eu estou falando. Porque estava nas mãos. Compreendeu? Eu, comigo, jamais isso aconteceria. Todo mundo sabe disso. Porque eu não me presto para esse tipo de coisa. Eu sou um cara que eu posso ter outros defeitos, mas nessa área não. Eu nunca incriminaria ninguém eu sabendo que era mentira. Nunca. Né? E principalmente a quem deu a vida, né? Porque... né? Então não é questão de arrependimento, não, porque se eu soubesse que o caráter era esse, nem tinha sido desconsiderado, não tinha, né? A questão é outra, né? A questão é exatamente reconhecer o que é que aconteceu, porque, de certa forma, a política ela vai mal, tirando dessa parte pessoal, eu não estou aqui, ela vai mal porque ela é constituída por pessoas. E tem gente que tem um bom caráter, tem gente que tem mau caráter. É assim que é a política. Se Lula ligar para você e dizer, vota em João, você vota? Não, ele não liga para mim nada, para pedir para votar. Nós vamos unir os palanques na Paraíba. João é de Lula Lula. sabe mais do que tu, mais do que eu, o que aconteceu. Ninguém é bobo nisso, não. Né? Não liga. E outra coisa, não teria efeito nenhum. Por conta disso, porque não é uma questão política. Se Lula dissesse, rapaz, vamos aqui conversar com fulano, com cicrano, vamos conversar, vamos, pá. Podia ser até que não desse nada, mas podia ser que desse. Qualquer ator desse. Agora, quando a coisa é do caráter, aí é diferente, amigo. O cara acabou com o projeto. Alguém percebeu que ele acabou com o projeto político? Ele entregou para a direita o projeto político. Ele ressuscitou as oligarquias aqui dentro. E ele reduziu a esquerda dita progressista a meia dúzia de cargos aqui, acolá, cargo... Sabe? Reduziu. E esse é um crime principal, amigo. Porque eu sei as pedras que nós tivemos que quebrar para poder construir esse processo inteiro, democracia participativa, olhar social. Eu sei como isso deu um trabalho. E eleger um cara que ninguém conhecia. E elegendo no primeiro turno. Compreendeu? E só queria uma coisa, eu não queria um emprego, não queria nada. Eu queria só que desse continuidade a isso, venci as oligarquias por 2 vezes, por 3 vezes, entreguei esse Estado dessa forma, com 580 milhões em caixa, cheio de obras, né? Ou seja, eu entreguei a Paraíba assim. Aí eu vi a Paraíba aí murchando, e, ao mesmo tempo, sendo corroída ideologicamente, porque a única coisa que fazia era esses acordos, né? Com base no familismo, que ele ia alimentando e terminou refém. Né? Ele é tão refém por conta dessa história que eu falei, por conta dessa história que inclui Bolsonaro, que ele é tão refém que entregou o Estado, né, a uma nova composição oligárquica dos Mota e dos Ribeiro. Né? Repito, eu não estou aqui sendo ofensivo com quem quer, eu estou analisando
a concretude do raciocínio político que é esse. E quem é um responsável por isso? Ele não conseguiu nem segurar o próprio partido. Como é que alguém vai ter voz ativa dentro do Senado? Como é que é possível isso? Se não conseguiu dar uma opinião sobre o golpe? A tentativa de golpe do 8 de janeiro? Caladinho estava, caladinho ficou. Sabe? Essa é a questão central. Sabe? Eu prefiro lidar com alguém que discorda do meu pensamento, mas diga. Nenhum problema, está discordando tal, do que aquele que é sonso. Aquele que está ali, sabe, tentando passar pelas balas naturais que a política tem e que não consegue exprimir nada. Rapaz, quem não tem posição é inconfiável. Na política você tem que ter posição, qualquer que seja ela. Na política tem que ser assim. Né? Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, Cabo Gilberto, eu acho deplorável as posições dele. Né? Deplorável. Porém, ele tem posição. Ele tem posição. Eu vou dizer que ele não tem. Ele tem posição, rapaz. Né? Ele representa exatamente o que ele agora, qual a posição de João Azevedo? Ninguém sabe. Quando, em 22, eu dizia que nós tínhamos que atrair os dois, Pedro e João, para apoiar Lula, né? O que é que ele fez? Aí o PT, equivocadamente, apoia João Azevedo. Na outra semana, ele faz aliança com quem? Bolsonaro. Não foi? Não abriu os comitês? Você acha que eu abriria um cara como eu? Jamais, todo mundo sabe disso. Né? Por quê? Porque eu tenho posição. Né? Eu tenho posição. E as pessoas, tem muita gente que discorda da minha posição, mas diz, não, eu vou votar nele. Vai votar comigo. Porque pelos benefícios que teve, pelo desenvolvimento do Estado, por uma série de coisas, mas e também pelo fato de reconhecer em mim um cara que tem posição. Eu não vou enganar ninguém. Né? Agora, como é que vai ser isso? Como é que você vai confiar um mandato a alguém que não tem posição? Que acha que ter posição é no momento que é para o seu benefício, você vai numa plenária falar para os convertidos. Eu quero gente que fale para os não convertidos. Os convertidos não, já estão convertidos. Não precisa você ir lá para poder dizer, não, porque Lula é bacana aqui dentro. Agora, ali fora, eu não falo que Lula é bacana, não, porque se eu falar que Lula é bacana, vai ter gente que vai dizer, eu não voto nesse cara, não. Eu estou falando que Lula é necessário para o Brasil e estou falando porque eu acho. Eu me dou o dever de falar isso, né? Porque é isso que eu acredito. Então, aqui não tem, como se diz, não tem acordo.